Boa tarde a todos, o meu nome é Rui Gidro, sou um sócio da Deloitte, da área de consultoria, portanto aqui com foco muito no turismo e venho aqui hoje no fundo partilhar este projeto que fizemos recentemente com a entidade regional de turismo do Algarve, que no fundo foi um diagnóstico e uma visão estratégica de criar um Smart Destination na região. Vou passar no fundo um bocadinho como é que foi a metodologia de desenvolvimento do trabalho, as principais conclusões e os próximos passos que estão agora em curso. Muito bem, em termos de principal objetivo, de facto, era, por um lado, fazer aqui uma análise comparativa com outras regiões, incorporar o que é que poderiam ser melhores práticas para que, no fundo, nós pudéssemos dizer e definir um caminho de como é que a região do Algarve se podia tornar uma Smart Destination. Para tal, fomos ver então o que é as estruturas e os princípios de uma Smart Destination. Para isso, tivemos em consideração aqui três grandes vetores. Um primeiro, fomos de facto analisar um framework da União Europeia que define o que é que são os vetores que tornam uma Smart Destination. São quatro, tivemos isso em conta e já vou depois também partilhar mais em detalhe. Fomos ver em concreto boas práticas de Smart Destination e fomos ver em concreto também o que é que outros destinos congêneres estavam e estão a fazer em todo este contexto de um destino inteligente. E depois, por outro lado, num terceiro bloco, que fomos aqui, de facto, fazer aqui um trabalho com os agentes locais, de fazer um diagnóstico, perceber que iniciativas estavam em curso, estratégia também da região, uma vez que isto também se inseria aqui no projeto da região inteligente do Algarve, perceber o que é que estava a ser também pensado nesse contexto e fizemos depois também alguns workshops de reflexão. Isto aqui, e partilhando aqui convosco, uma vez que isto também, de facto, não é novidade todo este contexto das regiões inteligentes, e a União Europeia estabeleceu aqui quatro grandes pilares. E dentro dos quatro pilares, o que é que, no fundo, devem ser as componentes e os vetores de análise em cada um deles, e isto é que, no fundo, permite avaliar se, de facto, sou ou não uma região inteligente e o que é que eu tenho, que iniciativas é que tenho de fazer. Um primeiro, muito focado em toda a vertente da transformação digital, que avalia e mede, de facto, o grau de incorporação, quer de competências tecnológicas nos trabalhadores, nas empresas, quer a inovação da oferta, quer, por outro lado, também a disponibilização de conteúdos digitais, isto entre outras coisas. Depois, uma outra vertente, muito ligado à acessibilidade, e acessibilidade aqui não é só no sentido físico, mas é também no sentido de acesso à informação, acesso aos meios, acesso a conteúdos. Portanto, e aqui, obviamente, que se vê também a vertente física, mas não só, vê-se toda esta vertente digital. Depois, uma terceira componente, muito a ver com os ativos tangíveis, os ativos intangíveis, o património, a cultura, etc. Como é que esses conteúdos, no fundo, são disponibilizados, se há conteúdos que também já estão numa vertente digital e são disponibilizados e por que mais é que eles são disponibilizados, o património, as redes de conhecimentos, redes de inovação, portanto, no fundo avaliamos isso também. E depois, por último, toda a vertente da sustentabilidade. E aqui, no fundo, muito de perceber qual é que é o grau de incorporação de tecnologia também nas organizações e nas empresas a este nível da sustentabilidade, o que é que são ações que também já estão em curso. Portanto, e no fundo, tendo estes quatro grandes pilares, fomos, no fundo, ver o que é que já estava em curso em cada um deles. Depois, à parte disto, fomos também analisar em detalhe boas práticas, e aqui, em particular, fomos ver 9 regiões concorrentes ou congêneres, o que é que também estavam a fazer e qual é que era o posicionamento de cada uma delas. Fomos, de facto, aqui avaliar o que é que cada uma estava a fazer em várias matérias, quer o grau de incorporação de tecnologia, quer o número de startups, quer o número de iniciativas que estavam planeadas, quer o investimento que também estava a ser feito por cada uma delas nesta vertente de digitalização do território, sempre muito agrupadas nestes quatro pilares. Aqui, do benchmarking que fizemos, identificamos aqui 48 iniciativas que na altura considerávamos que eram relevantes, aqui desagrupadas, e isto, no fundo, era mais inputs que trouxemos para o trabalho.
Depois, e tendo presente aqui os quatro pilares, fomos fazer aqui uma análise de maturidade. Esta análise de maturidade para nos permitir, de facto, ver qual é que era o posicionamento atual da região, naqueles 4 vetores, o que é que era o posicionamento da média daquelas 9 congêneres que nós definimos e o que é que eram, digamos assim, os best in class em cada uma daquelas matérias, que no fundo sabíamos que eram as nossas faróis, eram as nossas referências e era lá que nos podíamos inspirar, porque de facto estavam a fazer temas mais inovadores, e fomos ver aqui um bocadinho qual é que era em cada um destes eixos o grau de maturidade da região, sendo que chegamos à conclusão de que a nível de sustentabilidade e a nível da transformação digital seriam aquelas onde estaria com uma maior maturidade, mais avançada em termos de iniciativas e menos a nível da acessibilidade e da cultura. Depois fizemos também um workshop, no fundo, com base nesta informação, o que é que deveriam ser aqui também as prioridades estratégicas e, de facto, definimos aqui 6 prioridades, 6 eixos aqui transversais para, no fundo, alimentar a nossa visão smart da região. Naturalmente, aqui de garantia da qualidade do produto e do serviço que é prestado. Da competitividade, e ficou claro, quando olhávamos para as congêneres, que de facto estavam a apostar muito na digitalização como um impulsionador e algo para, no fundo, melhorar a experiência do turista, a experiência do turista e a relação até do turista com o cidadão. Portanto, estava a haver um forte investimento nas congêneres, e se queríamos, no fundo, manter essa competitividade, não poderia ser só com os ativos tradicionais, tínhamos também de impulsionar com a digitalização do território. Por outro lado, tudo o que diz respeito à preservação dos recursos naturais, portanto, isto, quer dizer, é um must, e temos, no fundo, de acelerar e garantir que continuamos a fazer um desenvolvimento sustentável, que podemos utilizar a tecnologia que está disponível. E depois, por outro lado, de aqui potenciar o conhecimento. Isto, por um lado, quer pela escassez de recursos, quer pela evolução que se quer dar também às profissões do turismo, que é importante apropriar e garantir que há uma maior capacitação de competências digitais nos colaboradores. Isso foi algo que, de facto, se nota que há aqui um trabalho muito grande a fazer de desenvolvimento de competências digitais da força de trabalho. Depois, também um combate à sazonalidade. Portanto, termos aqui também um conjunto de iniciativas que, no fundo, facilitem, no fundo, o combate aqui à sazonalidade, para não estar tudo concentrado em determinadas alturas. E depois, também, no fundo, aqui um reforço à projeção de Portugal e à internacionalização da marca. E nesse sentido, isto em termos aqui muito resumidos, definimos aqui depois um conjunto de objetivos e de iniciativas concretas. Portanto, depois para cada uma das iniciativas tivemos a oportunidade também de debater com a RTA de como é que elas poderiam ser desenvolvidas e definir um plano de ação, mas para cada um dos eixos fomos, de facto, definir aqui um conjunto de ações, desde logo a nível, e depois tenho aqui também, posso passar aqui em detalhe, aqui vê-se melhor, e aqui deixamos algumas um bocadinho mais emblemáticas e com maior peso, quer a nível da transformação digital. Termos aqui, podia ser uma plataforma de controle de dados para ter aqui informação, quer das infraestruturas da rede, quer também ligando depois com a rede Wi-Fi, fazendo a sua expansão dos pontos de Wi-Fi gratuitos pelos municípios, para me permitir depois captar informação dos turistas, que pudesse depois alimentar também a minha oferta e dessa informação aos gestores do território. Quer a nível da acessibilidade, termos aqui uma app de Visit Algarve, em que tivesse aqui toda a informação centralizada, toda a informação turística da região, em que no fundo fosse fácil de aceder e eu pudesse ter aqui funcionalidades que por um lado também servissem não só os turistas, mas também os residentes, mas que no fundo fosse aqui centralizada toda essa informação. Podia servir não só como agregador
de outras plataformas já existentes, mas ser ela própria também uma plataforma de conteúdos. Depois aqui uma outra mais ligada à parte da proteção civil, que chamamos aqui do eProtect, que era no fundo termos aqui também informação relacionada mais com proteção civil e sobretudo o que diz respeito também à vertente de incêndios, que também se assistem, que tivesse informação no fundo para guiar e para dar aqui também algumas recomendações. Depois, relativamente aqui à parte mais de cultura, estávamos aqui também a propor aqui um programa também de eventos off-season, não só da sua construção, mas depois também da sua divulgação e divulgação a nível de plataformas para combater a sazonalidade, aplicações ligadas, e já há pouco também se falou, a nível do Trip Planner, que no fundo facilitem a construção, baseada também no perfil dos turistas que eu tenho, das minhas personas, que eu pudesse, no fundo, fazer uma customização da oferta às personas, tendo em consideração também a época do ano em que estamos, mas que isto fosse fácil de se fazer. E depois, a nível da sustentabilidade, ligado aqui com o sistema de rega inteligente, com o Observatório Regional para o Turismo Sustentável também. Portanto, aqui algumas de iniciativas que, no fundo, ficaram aqui definidas e que estão agora no roadmap da região. Pronto. E depois aqui um bocadinho os objetivos, os grandes objetivos, que é, de facto, eu ser um destino inteligente, um destino inclusivo e conectado com todos, não só com turistas, mas também com os residentes. No fundo, é que eu queria aqui um ambiente também favorável de desenvolvimento económico e sustentável entre turistas e cidadãos, numa perspectiva aqui, portanto, de desenvolvimento sustentável. Pronto, e era o que eu tinha. Pronto, isto, no fundo, em termos muito macros, e vendo aqui em termos da maturidade, de facto há um plano, um conjunto agora de iniciativas de evoluirmos, de facto, de uma perspectiva aqui mais intencional para uma perspectiva mais inovadora, não sendo, obviamente, o objetivo da região ser super inovadora em tudo, mas ter este caminho, no fundo, de acompanhamento da inovação do que se faz nesta matéria, e depois, obviamente, deixamos aqui um conjunto também de fatores críticos de sucesso para a sua implementação. Pronto. E era isto. Obrigado.